Segunda-feira, dia 20 de outubro. Hoje, gente, a Fazenda tá ali só nas negociações que o Chay tá fazendo, né? Eu tenho que mostrar aqui, né, para vocês, porque o Chay já rodou essa Fazenda de cabo a rabo. Literalmente, tá falando. Ele já conversou com o Dudu, ele já conversou com o Matheus, está conversando agora com o Creu, com o Fabiano, com o Toninho. Disse que amanhã ele vai fazer uma jogada que ninguém nunca fez. Sabe qual é a jogada dele? Blefar. Essa é a grande jogada do Chay. Ele quer blefar, quer fazer acordos e assumir acordos com todo mundo para no final tacar a traição ao vivo ali no programa. E aí ele acha, né? E ele falou ali que ninguém vai ter coragem de colocar a Michelle na roça. O plano que ele acertou com o Matheus há pouco, antes de eu entrar aqui com vocês, foi o seguinte: é para colocar os 4 do grupinho lá na roça. E que se ele tiver um poder lá do Lampião que possa fazê-lo trocar, ele vai tirar a Michelle da roça e vai colocar alguém do grupinho lá. Só que assim, né? Eles são assim... Sabe uma coisa que me espanta? É assim... Quem assiste os realities do Carelli sabe, o Carelli não vai dar um poder desse ali, até porque ele já usou esse poder de trocar pessoas da baia pela roça. Então, tipo, não vai rolar. Já foi. Os poderes que já foram usados não retornam. Já foi. Então, o Chay pode ter certeza, ele não vai ter poder amanhã. Não vai ter poder para mudar muita coisa. Michelle vai acabar pagando o pato pela burrice dele. E pode anotar, viu? Michelle deve ser puxada da baia. Vai sobrar um Dudu ou uma Tamires que vai vetar uma Michelle. Michelle vai direto para a roça final e será eliminada na quinta-feira. Uma Saori e uma Duda voltando. Ou então uma Saori e um Dudu voltando. Vocês vão ver aí a cara de choque que eles vão ficar lá dentro. Por pura burrice. Só que o Chay tá se achando o grande estrategista. O grande estrategista, sim. Já rodou hoje o dia inteiro essa Fazenda. E vai se dar muito mal, né, gente? Vai se dar muito mal. Eu tô doido pra ver, gente. O karma dele vai ser justamente fazer toda essa movimentação e no final das contas, tá? No final das contas, ele vai acabar botando a Michelle pra fora. E aí, será que ele vai se perdoar pela grande burrice que ele vai fazer? Enfim, coisas que nós vamos descobrir. Mas, obviamente, a gente não vai falar só do Chay. Já já eu chego lá nesse jogo de traição que ele tá querendo fazer. Antes disso, gente, deixa eu responder agora com fontes e dados. Porque ontem me perguntaram na live se a Gabi ia perder o cachê, se a Gabi ia perder as coisas que ela ganhou ao longo da temporada que ela participou da Fazenda. E a resposta oficial da Record é não. Gabi não perderá seu cachê. Gabi continuará ligada às coisas da Fazenda até o final. Inclusive, amanhã ela participará do programa Hoje em Dia e também participará da live do Eliminado com o Lucas Selfie. Então, Gabi Spanik está mais do que confirmadíssima lá na Record, nas dinâmicas da Record. Ela vai participar de tudo. Basicamente, o que a Record está fazendo com a Gabi foi a mesmíssima coisa que eles fizeram com a Raquel Sherazade em 2023. Raquel Sherazade, quando foi expulsa ali, teve todos os privilégios que um participante da Fazenda tem, manteve todos eles, participou da dinâmica final, participou da festa final, participou da grande final e teve outras oportunidades de trabalho lá. Como eu falei na live, tá? Isso é o que a Gabi estava esperando e acabou de acontecer. Para deixar isso claro para vocês, tá? A fonte aqui que a gente tem é justamente o Gabriel Perlini. Hoje à tarde ele trouxe essa informação, mas ele não foi o único, tá?
Antes, porque eu sei que muita gente não gosta do Perline também, mas ele não foi o único que deu essa informação. A informação também veio da própria Record, que eu vou já mostrar para vocês também, tá? Então aí, olha o que ele falou. Gabi Spanik não terá que devolver cachê à Record após a expulsão da Fazenda. A atriz e a emissora já chegaram a um acordo e tudo que ela ganhou em dinheiro ficará em sua conta. Gabi está à disposição da emissora para todos os programas e demais trabalhos. Então, Gabi vai permanecer na Fazenda, tá bom? Vai permanecer ali na Record, à disposição da Record, e vocês vão acompanhar isso tudo. Além disso, né, já que vocês... Deixa eu só abrir aqui, porque acabou saindo aqui do coisa. Ainda tô aqui tentando arrumar uma forma, porque o suporte da câmera às vezes fica na frente do notebook, e aí eu não consigo ver algumas coisinhas aqui, né? Eu vou ter que dar um jeito nisso. Ainda tô fazendo aqui encontrando uma forma de fazer isso aqui funcionar. Mas assim, deixa eu achar aqui, tá? Deixa eu achar aqui o post oficial da Record, tá? Através da Fazenda. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar. Vamos lá. A Fazenda. Então está aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Agora vocês vão ver aqui de novo. Vamos lá. Agora tá o post certo, para ninguém ficar perdido aqui. Então tá aqui. Perfil oficial da Fazenda, da Record, confirmando. Gabi Spanik estará ao vivo no Hoje em Dia para comentar sobre sua saída polêmica da Fazenda, que gerou grande repercussão na mídia e surpreendeu até os outros peões. Não perca a partir das 9h30 na Record, tá? Eles mesmos estão confirmando. Outro post aqui. Nesta terça-feira, ao meio-dia, tem live especial com Gabi Spanik. A atriz vai abrir o jogo sobre sua saída polêmica do jogo. Acompanhe live A Fazenda em todas as nossas plataformas digitais. Vai ser amanhã com o Lucas Selfie, tá? No canal dele. Então, já tá aí confirmadíssimo para vocês, tá? Gabi Spanik não perdeu o seu cachê, Gabi Spanik continua ali ligada à Fazenda, vai participar de várias outras dinâmicas que vão incluir ali os eliminados e ela não terá o seu nome removido da abertura também. Então, para quem achava que a Gabi Spanik ia sair perdendo nessa, ao contrário, ela saiu ganhando e saiu muito bem. Agora, vamos lá para o nosso resumo, gente. Eu tentei resumir o máximo que eu podia resumir. Enfim, eu também tive que tirar um leite de pedra porque não teve tanto conteúdo hoje. A única coisa de interessante que a gente viu hoje na Fazenda foi o Chaya fazendo toda uma gama de negociações ali, prometendo mundos e fundos para meio mundo que vai dar errado. Já tô avisando logo, né, para vocês amanhã não serem surpreendidos. Vai dar errado, tá? Mas enfim, ontem, depois da saída da Gabi Spanik, o Nizam ficou refletindo ali sobre o passado dele no jogo, porque as pessoas ficam jogando aí a participação dele, ficam falando das coisas que ele fez e tal. E aí ele disse ali que os erros dele não o definem, que os erros que ele teve no passado não definem quem são e quem é o Nizam de hoje. E ele disse que ele é uma pessoa que aprende com os erros dele. Ele chegou a comparar a vida dele como um livro aberto que precisa ter as suas páginas viradas continuamente. E aí ele disse ali que se o Toninho passasse falando para ele ali, ele disse que seguidores e essas coisas, tudo que aconteceu com ele no outro reality show, não definem ou representam quem ele foi ou quem ele é. Tá bom, né, Nizam? A gente já sabe disso, inclusive, tá? A gente já sabe, a gente já tem noção de que você tá querendo ser uma pessoa melhor. O grande problema de você querer ser uma pessoa melhor é que às vezes, tá? Às vezes, vamos ser sinceros, é que você é chato. E aí, como você é chato, fica chato as suas defesas também. Mas tudo bem, não tem nada de errado em você querer se defender, não tem nada de errado em você querer fazer as coisas que você deseja fazer. Só acho que não vai dar tão certo quanto você espera, né? E aí, teve um momento ali
que a Carol ficou debochando da saída da Gabi Spanik ontem. Ela ficou cantando ali, glória, glória, aleluia. Ficou cantando horas e horas ali, porque a Gabi tinha saído. Ela fez um deboche ali, só que depois a Ioná disse, hoje, na casinha da árvore, não foi só ela que falou, mas o pessoal ali, o próprio Nizam também percebeu, a Carol está sim com medo do que a Ioná possa falar sobre ela. E tá, gente, a Carol tá morrendo de medo, sim, do que a Carol pode falar sobre ela. Aí a Carol tá muito com medo de ser acusada de assediadora. Ela está. Mesmo que hoje de manhã ela tenha falado assim pro Valério que ela macetou a Ioná ontem. Não, foi o contrário. Foi a Ioná que macetou ela. Mas ela acha que isso vai colar. Só acho que vai dar errado, né? Só acho que vai dar errado. Aí depois teve um momento ali que o Mesquitinha estava falando com o Fabiano. E aí ele disse ali que a Gabi se sacrificou, que a mensagem que ela passou foi muito além do necessário. E que no fim das contas o que a Gabi fez ontem foi um protesto contra o que estava acontecendo ali no jogo, contra as atitudes das pessoas ali, as atitudes que já estavam passando do ponto. E que ela se sacrificou pelo jogo, se sacrificou para que outras pessoas parassem de fazer as mesmas coisas. Tá bom, a maior parte das pessoas aqui fora também teve essa mesma interpretação. E sim, faz algum sentido, não vou dizer que não faz. Mas as verdadeiras razões da Gabi ter saído ou não, gente, só ela vai poder dizer. Só ela, a gente pode falar aquilo que a gente viu. E o que a gente viu ali foi que ela fez toda uma cena teatral, a gente fez toda uma cena ali, a gente viu ela armando essa cena. Tem um vídeo que eu estava vendo ontem, um corte, que ela falou pro Dudu que ela ia fazer uma denúncia pública ontem. E que era uma surpresa, ela não tinha falado exatamente o que ela ia fazer. A partir do momento que ela fala isso pra gente, pede pra Tamires botar uma roupa clarinha, rosinha, alguma coisa suave, a gente vê que ela armou toda a situação, que ela premeditou. E daí tudo bem, não tem nada de errado que ela tenha premeditado isso. Não tem nada de errado que ela tenha tomado essa atitude em protesto ao que acontece no programa. Porque de uma certa forma ela também não está errada. Tá muito ruim a gente assistir algumas coisas na Fazenda e ver o quanto esse jogo está ruim. Então não acho que a Gabi esteja errada, ao contrário. Eu acho que ela agiu do jeito que ela precisava agir mesmo. E fez aquilo que se esperava dela. Simples assim. E aí eles dizem que ela se sacrificou pelo jogo. Aí depois teve um momento ali que a Carol começou a dizer ali pro Mesquitinha, pra Martina, que agora a Tamires ia se vitimizar. E aí o Mesquita falou que ele não tem por que ficar julgando o que é certo e o que é errado. Mas ele concorda que a Tamires, a partir de agora, ia precisar resetar o jogo. E aí a Carol disse ali, lembrando que a Tamires é aliada a Ioná, que acusou o Alas de assédio. E aí os dois começaram a ter uma pequena discussão ali, relembrando conflitos antigos, sobre o que a Tamires falou do cabelo dela, sobre o episódio lá do spray que ela jogou em cima da Martina. Aí ela disse que a Tamires era uma ridícula e patética e que a Tamires acabou levando um tapa da própria amiga. Sério, a Carol ali, ela se perdeu tanto em argumento, gente. Eu tô falando aqui porque eu resumi, mas eu sei que é muito difícil de acompanhar isso, tá? Muito difícil de acompanhar a Carol, porque ela realmente ela não tem muitas coisas relevantes e importantes pra gente falar aqui. Porque ela já se perdeu nesse jogo, ela sabe que ela já se perdeu. Ela sabe. Por isso que ela deu uma baixada na bola. Desde a saída do Fernando, ela deu essa baixada na bola. Enquanto isso, o grupinho chorava.
se despedia da Gabi Spanik. A Tamires, Dudu, Saori e Ioná estavam aos prantos ali. E aí a Duda estava muito mais desolada do que eles. E aí eles começaram a se abraçar. Nesse primeiro momento ainda, eles não acreditavam que a Gabi tinha sido expulsa. Nesse momento a gente ainda não tinha visto o recado oficial. Eu estava ao vivo ontem à noite quando eu falei para vocês do recado oficial. Mas esse momento aí anterior ainda não tinha o recado oficial. Então eles não tinham certeza que a Gabi tinha sido expulsa. Eles realmente não tinham essa certeza. E aí a Tamires ficou muito emocionada, disse que a Gabi não podia sair. E aí ela, de uma certa forma, já imaginou que a Gabi não ia voltar, então pegou um item pessoal dela, botou ali no meio das coisas da Gabi, como uma forma de lembrança. E hoje, a equipe da Tamires resolveu se manifestar e prestou total apoio à Gabi Spanik, e eles disseram que entenderam o que a Gabi queria passar ali. Quer dizer, todo mundo aqui fora entendeu a mesma coisa. Todo mundo, não foi só lá dentro. Talvez lá dentro eles não estejam tão certos do que a Gabi fez. Mas aqui fora a gente tá, a gente viu, a gente sabe. Então, sim, ela fez de propósito. E sim, ela fez como protesto. Certa ou errada, ela fez aquilo como um protesto. Deu certo? Vamos descobrir nos próximos capítulos. Aí a gente vai saber se isso realmente deu certo. Mas todo mundo ali continuava chorando. Enquanto isso, a Martina comemorava. Enquanto isso, a Martina ficava lá dizendo que agora era menos uma que para disputar o prêmio. Como se a Martina tivesse alguma chance de disputar esse prêmio, né? Porque teve um momento depois que a Martina foi chorar. Teve um momento, eu já vou chegar nesse momento aí. E aí o Nizam disse que o discurso da Gabi foi muito forte, mas ele teria sido muito mais válido se a Gabi tivesse apontado os erros da Tamires com relação a Martina também, porque aí ficou parecendo que a Gabi estava sendo parcial. E aí a Carol, que nem estava participando da conversa, se meteu no meio e começou a dizer ali que a Gabi já planejava a sua própria expulsão e que ela já tinha ouvido a Gabi dizer que ia dar um tapa em alguém. Aí o Chaya, que também não estava participando ali, disse que ele também ouviu alguma coisa semelhante e que ela fez de propósito. Gente, tava na cara que ela fez de propósito, caramba. Tava na cara. Era só prestar atenção no que tinha acabado de acontecer ali na frente de todo mundo. Só que eles se acham tão espertos, mas tão espertos, que eles negam o óbvio na cara deles. Gente, isso estava mais do que claro que a Gabi armou e planejou tudo ontem. Porque ela realmente queria sair do programa. A gente já viu isso, tá, gente? A gente já viu isso. A gente já tinha comentado isso. Foi encenado? Foi, mas ao mesmo tempo foi proposital. Eu fiz até enquete aqui para vocês. A maior parte de vocês disse que foi encenado. E foi. Até o momento ali foi encenado. Depois que foi proposital. Ela fez de forma proposital. Aí depois o Nizam, continuou dizendo ali que em todos os realities que ele participou, sempre teve uma expulsão. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, todo mundo lá do grupinho chorava bastante. E aí eles começaram a analisar a atitude da Gabi com a Carol. Aí a Maria concordou que a Gabi não teve coerência, que a Gabi usou uma pauta que não era uma pauta. Aí a Carol ficou irritada, disse que o grupo da Gabi critica e aponta os outros, mas não olha para si mesmo, e que ninguém na casa se comoveu com o discurso dela quando ela foi chamada de agressora. Aí no meio disso, né, veio o anúncio oficial ali, que a Gabi tinha sido expulsa, Dudu tava chorando, Tamires estava chorando, Saori tava chorando, aí todo mundo foi arrumar as coisas lá da Gabi, deixaram coisas pessoais pra ela e tal, e aí o Nizam, ali fazendo toda essa análise que eu acabei de contar pra vocês. E aí a Carol ali dizendo ali que ninguém se comovia quando ela foi chamada de agressora. Ninguém vai se comover, Carol, porque você foi chamada de agressora, porque você está sendo uma agressora.
Você está causando problemas ali. Não vai agora achar que a gente vai se comover com o fato de você estar mais quieta. Mas foi você que causou essa própria leitura. Foi você. Não foi ninguém. Foi você mesma. Mas ela estava revoltadíssima ali. E aí ela disse ali que a Gabi se perdeu no personagem, que a Gabi falou de agressividade e terminou por ser expulsa por dar um tapa na cara de uma mulher. E olha que eles se acham tão entendidos ali, eles nunca vão no óbvio. Aí depois a Rayane entrou ali, finalizaram a conversa, dizendo ali que a Gabi tinha sido agressiva e tal, enfim. Grande burrice deles irem por esse caminho. Aí no final das contas, teve um momento ali que a Carol continuou os deboches dela. Ela disse assim, né? Vai com Deus, Gabi, vai com Deus, querendo dizer, foda-se, vai com Deus mesmo, vai pra fora, menos uma. E aí ela assim, eles se lascam fácil, porque assim, sério, só de olhar e acompanhar a forma como eles agem lá dentro, eu sei que eles não podem ter toda a leitura que nós temos aqui de fora. Tudo bem, não precisa ter. Mas tem sinais, elementos, coisas que vão acontecendo lá dentro que vão dando a dimensão do que realmente o público pensa de determinadas pessoas. Eles estão desejando, por exemplo, passar o dia todo fazendo isso para armar uma roça com 4 pessoas do grupinho para ver se conseguem eliminar uma pessoa do grupinho. Só que eles esquecem que isso vai falhar. E aí cai de novo alguém lá do grupão, uma Michelle cai lá. Michelle é eliminada. Qual vai ser a leitura que você tem disso? Que o pessoal do grupinho é amado pelo público aqui fora. Mas lá dentro eles não conseguem enxergar isso. Lá dentro eles acham aí que o grupinho é odiado, gente. Só porque eles estão com ranço, eles estão com todo esse ranço aí da Gabi. Eles só por causa desse ranço. Aí teve um momento ali que o Dudu ficou bastante chateado com a zombaria com relação a Gabi. Ele disse ali que ele não gostou. Ele falou ali pra Saori que ele viu o povo rindo dela, que ele viu o Will rindo da Gabi, que ele viu o Nizam rindo da Gabi. E aí a Saori disse ali que os que estavam rindo dela, da Gabi, eram burros. Foi o que ela falou. Deixa eu voltar aqui, acho que um momento dessa cena. Eu acho que foi aqui. Gente, algumas vezes sai um pouquinho de sincronia, tá? Mas acho que vocês já entenderam, né? E aí, ela falou aqui que eles eram burros, porque eles não entenderam que a Gabi fez de propósito, que a Gabi provocou a própria expulsão. E aí a Duda disse, eles são tão burros, mas tão burros, que eles não têm a capacidade de raciocinar sobre o jogo. E vocês vão ver isso na prática amanhã, né? Vocês vão ver isso aí na prática. Aí depois teve um momento ali que a Carol foi se explicar pro Dudu, que a Carol ali, no momento da saída, ela disse ali que ela não entendeu o posicionamento final da Gabi. Aí ela disse que a Tamires, a pessoa que a Gabi estava defendendo, era a pessoa que também cometia bastante erros, que foi a Tamires, que xingou e espirrou desodorante na Tamires. E aí o Dudu disse que sim, ela também comete erros, mas ela estava reagindo às provocações que ela estava sofrendo. E aí os dois começaram a discutir sobre ali quem é que estava certo, Martina, Tamires, quem é que estava agindo corretamente e tal. No final das contas não chegaram a nenhum consenso. Aí teve um momento ali que a Ioná estava falando lá na casinha da árvore, tá? Antes disso, tá? Lá na baia. A Rayane estava reclamando que na semana passada ela tinha sido maltratada pelas meninas. Sério, a Rayane fala ali que ela não quer se vitimizar, se vitimizando. Porque isso aí é vitimização. Não tem nem o que dizer. Isso aí é pura vitimização. E aí a Ioná disse ali que ela desmascarou a Rayane sim. Que ela desmascarou. Que ela
falou o que ela tinha que falar sobre a Rayane. E aí teve um momento, né, que a Michelle também estava indo lá para a baia, e aí o Shaya deu um abraço nela e falou assim que agora eles não precisavam mais esconder o beijo de boa noite deles. Teve um momento lá que o Shaya estava deitado com a Michelle na cama, e no momento que eles estavam deitados ali na cama, o Will falou assim pra Rayane, falou ali pro... Eu acho que a Carol também estava lá, ele falou assim pra Martina: nossa, que situação a gente tá. A gente agora não vai poder entrar no quarto porque a Michelle tá abraçada com o Shaya na cama. Mas a forma como eles falam era como se a Michelle e o Shaya tivessem transado, né? Não foi o que aconteceu. Mas deu pra ver aí que ele ficou bem animadinho. Vocês vão entender já já quando eu chegar nesse momento. Mas teve sim esse momento aí que a Ioná disse que ela tinha desmascarado a Rayane e que não aconteceu o que a Rayane disse que estava acontecendo. E ela disse ali, eu acho que foi pro Fabiano, que esse assunto de assédio a Rayane não vai ter mais coragem de mencionar, não vai ter mais coragem de falar, porque ali ela estava sendo hipócrita. Aí começou, depois que a madrugada já estava mais, o clima mais baixo dentro da sede e tal, o Matheus e o Shaya começaram a fazer uma reunião estratégica. Respira fundo. Vamos lá explicar para vocês que grande estratégia é essa do Shaya. Matheus começou a reunião dizendo que ele tá com vontade de colocar alguém do grupinho direto na roça, os 4 do grupinho direto na roça. E aí o Shaya disse ali: pode dizer que eu apoio, vamos lá que eu te ajudo, a gente coloca 4 deles na roça. O Shaya falou isso ali pro Matheus. E aí o Matheus começou a detalhar um plano, calculando ali qual era a melhor forma que eles tinham de tentar manipular o Resta 1. Aí o Will também participou dessa reunião, e aí eles começaram a pensar ali que o Shaya tem aliados dispostos a irem para a roça como os mais votados da casa, para que eles possam puxar alguém da baia e assim eles consigam controlar a sequência do Resta 1 e que eles consigam garantir que ninguém do grupinho tenha chances de voltar fazendeiro. Essa era a ideia. E aí teve um momento ali que o Shaya disse ali que dependendo da indicação do fazendeiro, o grupo poderia direcionar todos os votos a uma única pessoa. Essa pessoa seria a Tamires. Eles dizem ali que a Tamires não puxaria o Dudu ou a Duda da baia e que a opção mais viável seria a Michelle. E aí o Shaya disse que com o poder do lampião que ele tivesse em mãos, ele poderia salvar a Michelle da baia. Da baia não, da roça. Eles estão achando que os poderes se repetem. É o que dá não ter assistido a Fazenda antes, né? Porque se tivesse assistido, saberia que os poderes não se repetem. O que já foi passado nos outros, nas outras formações da roça, não voltam. O que já foi. Não volta. Aqueles poderes já foram. Não vai ter poder de trocar ninguém. Não vai ter esse poder porque esse poder já foi. Então, o que vai acontecer ali? Não vai ter como salvar a Michelle. Michelle vai cair na roça. E Michelle será vetada, porque nesse cenário aí, a Michelle vai começar salvando todos eles e vai sobrar ali uma Duda ou um Dudu. E aí o Dudu ou a Duda vão vetar a Michelle. Michelle vai direto para a roça e será eliminada na quinta-feira. E aí teve um momento ali que o Wallace estava ouvindo a conversa, aí ele se exaltou e disse: eu vou para a roça junto com a Saori, porque é o meu embate direto, então eu vou, pode me botar na roça. E aí o Matheus e o Shaya recusaram a ideia, dizendo que não há necessidade do Shaya se sacrificar, porque a Saori sairia em qualquer cenário. Como é que eles têm certeza disso? Eu não sei. Mas eles ficaram dizendo ali pro Shaya, pro Wallace, não se preocupar, que isso tudo ia acontecer do jeito que eles estavam querendo.
Aí depois a Maria se juntou à conversa e aí ela disse que ela teve um diálogo com a Saori, que segundo ela, a Saori questionou a agressividade do Wallace e aí a Maria foi a que contrapôs essa ideia, dizendo que as falas da Saori também são irritantes e que ela não deveria ter dito durante a dinâmica que o Wallace é o tipo de homem que bate em mulher. Aí a Maria disse ali que ela lembrou que tudo estava sendo filmado e que o Matheus elogiou a forma como ela conduziu a conversa, tentando ali ser uma luz no meio da razão ali, no meio da irracionalidade, desculpa. Só que não deu muito certo. Porque no final das contas, o que aconteceu foi a gente viu o que o Wallace fez. E tá na cara que o Wallace só está agindo do jeito que ele está agindo porque ele levou um toco da Duda. E como ele levou um toco da Duda, ele não aceita perder. O Wallace é o típico homem que não aceita perder para uma mulher. Ele é o típico homem que não aceita perder qualquer coisa que seja para uma mulher. Vocês viram isso ontem e vocês vão continuar a ver nos próximos dias. Então, assim, se o Wallace cair nessa roça e não for disputar a prova do fazendeiro, ele é outro candidato a ser eliminado. Já estou avisando e já estou deixando isso claro também, porque essa chance pode acontecer. Como vai ser, gente? A gente vai descobrir amanhã, infelizmente. Não dá pra gente ver isso aí hoje. Aí depois, né, o Nizam, que ele comemorou, riu que a Gabi Spanik tinha sido expulsa. Depois ele caiu em si e viu que isso não pegou mal. Aí o Nizam, aquele cara da moca, que acha que entende tudo, que tem grande empatia pelos outros e tal, foi lá conversar com a Martina, começou a aconselhar, não comemora mais a saída da Gabi, não faça mais isso e tal, já foi e tal. E aí a Martina teve uma crise de choro ali. Aí ela desabafou com o Will e ela disse ali que ela não aguenta mais olhar na cara da Tamires, que ela não aguenta mais ouvir a voz da Tamires. E aí o Will tentou ali acalmar ela, dizendo que a Tamires está jogando com o psicológico dela, que a Tamires ali tá partindo para cima de fazer um jogo sujo com relação a isso e que ela só precisava ignorar a Tamires. Só que a Martina disse ali que ela tem nojo da Tamires, disse que a Tamires estava perdida no jogo, que a Tamires estava sem repertório e que é a Tamires que fica provocando ela continuamente. E aí ela disse e admitiu que diante do que a Tamires faz, ela se vê obrigada a ser subterrânea para revidar os ataques baixos que ela sofre. E aí ela disse, não é possível que o público esteja comprando a Tamires. Não só comprou, gente, como já tá ali dando um certo favoritismo para ela exatamente porque ela levou o tapa da Gabi. A Tamires está desesperada porque ela sabe que não vai ter chance para ela. O grupo deles, o público não comprou e não vai comprar. Então, gente, assim, qualquer um deles que bater na roça, vaza. Qualquer um deles vai embora. Isso é o padrão que, assim, gente, há tantos anos que eu cubro reality show e sempre acaba dando nisso. O grupão se reúne ali contra o grupinho. Independente desse grupinho estar certo ou errado, mas a gente vê aquele grupão, aquele monte de pessoas indo para cima de pessoas ali que se reuniram tal em um grupo pequeno e começam a atacar aquele grupo pequeno. O público aqui fora começa a enxergar o grupo pequeno como injustiçado. Só que o grupão lá dentro nunca dá o braço a torcer. E aí, como nunca dá o braço a torcer, o que é que acontece? Eles continuamente vão para cima das pessoas dos grupinhos, vão lá para cima e tal. E aí, mesmo o público aqui fora dando as respostas que eles pedem lá dentro, eles não aceitam isso. No final das contas, o que é que acontece? Eles se lascam. E aí, quando eles saem aqui fora, eles começam a entender que eles poderiam ter ido por outro caminho. Tudo bem que eles não têm como saber exatamente tudo o que acontece. Verdade. Mas
Eles sabem, tá? Eles têm a resposta das roças, eles sabem o que o público está querendo dizer. Pô, você mandou ali todas as semanas, desde o começo desse jogo até agora, pessoas do grupinho. Já mandou a Ioná, já mandou a Duda. As duas voltaram da roça. E aí você já tem ali, basicamente, a sua resposta. Que o público está do lado dessas pessoas e vocês ainda têm ali a ideia de que vocês estão certos e o público que está errado? Esse é o grande problema deles lá dentro. Então, sim, o público comprou a Tamires. Mesmo que a Tamires nem merecesse isso. Mas o tanto que a Martina continuar partindo para cima da Tamires, continuar falando da Tamires, continuar agindo assim, a Martina só vai dar mais força para a Tamires. E há uma burrice muito grande a dela, porque justamente ela reclama como é que o público está comprando. Está comprando porque vocês estão fazendo o público comprar, simples assim. São vocês que estão fazendo isso. Não é a gente aqui fora que compra por livre e espontânea vontade. São vocês que forçam a barra e o público aqui fora simplesmente entende que vocês estão perseguindo uma pessoa. Simples assim. Mas, né, se acham tão entendidos de reality show que nunca perceberam esse padrão. No final das contas, eles vão se lascar. Aí o Will aconselhou a Martina, dizendo que ela tinha que usar a inteligência emocional dela, que ela fica dando palco para Tamires. Aí ele disse ali, no momento que a Tamires chorou ao vivo, de mãos dadas com a Ioná, que isso tinha sido um VTzão, que os sites de fofoca pegaram essa cena. E aí a Martina disse que a Tamires pegava qualquer coisa para difamá-la. E aí ela disse ali que se a Tamires pegar um fazendeiro, que é pra Tamires colocar ela na roça direto, pra ver se o público tira ela. Outro erro, desafiar o público. Você já não é benquista pelo público, você vai lá e desafia o público. O que é que o público faz? Eu não preciso nem responder, né? Quem foi eliminado até agora desse jogo? Eu acho que a resposta já tá aí. Mas eles que não querem acreditar nisso, né? Eles que se lascam porque querem. Aí depois a Maria se juntou na conversa deles, dizendo que ela falou ali sobre a Carol, que a Carol tava falando ali que a Tamires tinha sido racista com ela. E aí a Maria disse que as ofensas da Tamires são muito graves e que o Dudu deveria incentivado a Tamires a fazer esse show para não ficar esquecida depois da saída do Fernando, querendo dizer que o Dudu obrigou a Tamires a fazer algo de propósito. Não foi só de propósito. De propósito foi quando ela estava na roça. Mas aquilo que aconteceu não foi de propósito. A briga lá do desodorante e do hidratante não foi proposital. Realmente não foi proposital. E aí teve um outro momento ali, antes de todo mundo ir dormir, que a Saori confessou para Tamires que ela a salvou porque era muito mais fácil conviver com ela e que ela se sente muito melhor na companhia da Tamires do que na companhia do Matheus. E ela disse que o Matheus é uma pessoa que não sorri, é uma pessoa que fala muitos palavrões e que se tornou arrogante e influenciável. E aí a Tamires disse que essa confissão da Saori a deixava mais aliviada porque foi uma decisão correta e serviu para mostrar para elas quem o Matheus verdadeiramente é. Essa foi a madrugada toda. Amanhã, gente, já foi muito fraca, tá? De manhã a gente teve ali o Dudu conversando com a Saori, lamentando a saída da Gabi, né? Hoje eles estavam na ressaca mesmo da expulsão da Gabi. Foi só isso que mesmo teve boa parte do dia. E aí eles disseram que a Gabi era uma força e que era um voto garantido para eles no grupo, mas que agora eles estavam em desvantagem. E aí o Dudu começou a falar ali sobre o Matheus e a Duda. Ele começou a dizer ali que ele não considera os dois confiáveis, que os dois se merecem, que os dois são falsos e que a trairagem revela o caráter da pessoa. Ele estava falando isso com relação a Duda, tá? Não só com relação ao Matheus, mas com relação a Duda. Porque, assim, essa fala do Dudu acabou se tornando verdadeira porque a Duda revelou para o Nizam, agora foi a Duda, não foi a Tamires, revelou para o Nizam
que ele vai ser alvo de votos. Verdade, ela revelou isso para eles. Aí a Saori dizendo que a raiva que o Wallace tem dela e da Duda é justamente porque a Duda preferiu ficar com o Matheus, porque a Duda estava mais próxima do Dudu e que o Wallace estava com o orgulho ferido. E tá mesmo. Até agora o Wallace está com orgulho ferido. Nesse momento ele está conversando com o Matheus e falando, adivinhem de quê? Da história do beijo. Sério, gente, ele tá com orgulho ferido e muito, muito ferido. Aí depois o Toninho, o Fabiano ali se cercam para conversar ali com o Dudu. E aí eles classificaram a atitude do Matheus como um leve trás. E aí o Dudu especulou que o Matheus poderia ter mudado a indicação dele do Shaya para Saori após uma conversa ali que ele teve com o Shaya, porque o Shaya está com o poder do Lampião. E aí, enquanto isso, o Matheus estava conversando com a Duda. E aí, no momento que ele estava conversando com a Duda, eu acho que nem entrou aqui nas imagens, ele desabafou ali que esse jogo é uma loucura. Que esse jogo aí acontecem coisas que é de uma loucura, que nem eles conseguem entender ali, e que é uma dificuldade compreender todo esse jogo. Seja lá como for, é assim para ser. É para ser desse jeito. Se fosse fácil, ninguém jogaria isso assim. Passaria 3 meses jogando isso, né? Aí depois teve um momento ali que a Saori foi conversar com a Duda, falando sobre a visão que ela tinha de relacionamentos. Aí ela começou a dizer ali que ela não consegue considerar ninguém como amigo dela em apenas um mês de convivência, porque as relações lá dentro são muito intensas e passageiras. E aí ela usou a própria experiência que ela teve em outro reality show que ela participou, acho que foi o de Férias com o Ex. E aí ela disse ali que as amizades feitas lá dentro não se sustentam com a distância da vida real. Aí a Saori disse que o Matheus, por agir menos com a razão, ele não entende essa perspectiva e que ele está se magoando com as situações do reality e está levando para o coração coisas que não deveria levar, porque são coisas relacionadas ao jogo. E ela tem razão, tá? O Matheus ele tá se estragando por causa disso. Aí depois, em outro momento ali, a Duda foi conversar com a Ioná. Aí a Duda desabafou sobre o Matheus. Ela disse ali que não pode manter uma amizade com o Matheus enquanto o Matheus for conveniente ou conivente com o Wallace. Porque, segundo ela se sentiu desrespeitada pelo Wallace. O Wallace a desrespeitou com falas pesadas e que o Wallace disse que ela não se dava valor como uma mulher. E aí ela disse que enquanto o Matheus estiver aliado ao Wallace, significa que o Matheus não confiou nela e que ela não pode ficar do lado do Matheus. Aí a Ioná estava ali do lado, ela concordou e ela disse que ela confrontou o Matheus, dizendo que se ela fosse a mãe do Matheus, ela sentiria vergonha pela conduta que ele está tendo lá dentro, de andar com pior tipo de gente que tem dentro desse jogo e ser conivente com conversas pesadas da Martina e da Carol com relação às próprias pessoas que o acolheram no começo desse jogo. E aí, a Duda disse ali pra Ioná ter cuidado ao falar da mãe do Matheus, porque a mãe do Matheus está com câncer. Só que em nenhum momento a Ioná falou que ela estava falando pela mãe do Matheus. Ela disse que se ela fosse a mãe do Matheus e se ela estivesse nesse papel, que se o Matheus fosse seu filho, ela estaria envergonhada dessas atitudes. E aí a Ioná então voltou as críticas para o jogo do Matheus. E aí ela disse que ela deu um conselho para ele e que que o Matheus ignorou completamente esse conselho. E aí ela acusou o Matheus de humilhar os outros, como quando ele puxou músicas sobre traição ali no meio da festa ou outros momentos da casa.
Aí depois a Ioná também disse ali que a Michelle era uma tapada, uma hipócrita. Ela começou a dizer ali que a Michelle afirmou que ela é uma mãe solteira, que ela passou por grandes dificuldades. A Ioná disse: eu também vivi a mesma vida dela, eu também sou uma mãe solo, batalhadora, e nem por isso eu fico me dando essa vergonha, disse aí a Ioná. E aí a Ioná disse para Duda que a decisão do jogo não está só nas mãos deles e que eles precisavam descobrir quem o grupo do sofá, se referindo ao Fabiano, ao Toninho e o Creu, mas que tinha também no meio dessa história toda, quem esses 4 vão votar. Porque a partir daí eles poderiam decidir qual estratégia seria essa. E aí veio o momento que viralizou, né? No meio dessa expulsão aí da Gabi, foi só isso que a gente teve. O clima entre o Chaya e a Michelle na academia. E aí eles estavam, se abraçaram. Deu pra ver, gente, que o Chaya tava assim excitadíssimo com ela. Eu estou falando literalmente, tá? Não estou falando figurativamente. Nessa imagem você consegue ver o quanto ele já estava animadinho. Né? Eu não deveria fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aí dessa imagem que vocês vão prestar mais atenção quando vocês virem isso no programa hoje à noite. Não sei se eles vão exibir, obviamente eles não vão exibir do jeito que vocês vão ver. Agora prestem atenção ali, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Prestem atenção aí num certo volume que está no short dele. Prestem atenção ali. Ele abraçou a Michelle, ficou um tempão abraçado com a Michelle, e aí o negocinho dele lá, né, acordou. E aí ele falou isso pra Michelle, tá? Ele disse isso pra Michelle, que ele estava até usando um short rosa, e por ele usar um short rosa, ficava mais difícil, que ele tinha que ficar metendo a mão no bolso pra disfarçar. E aí os dois começaram lá a ter esse pequeno momento ali, esses beijos e beijinhos e abraços ali e tal. Dá pra ver que um tá interessado no outro. Isso certamente a gente já percebeu, né? Agora vamos mostrar isso no vídeo, né? Porque é no vídeo que vocês vão ver. Sério, eu não vou dizer que isso é uma vergonha alheia, porque afinal isso é uma reação natural do homem. Todo homem já passou por isso em algum momento. Mas não é uma reação, digamos, agradável. Né? Eu não acho que seja uma reação agradável. Não acho que é legal a gente ver ali certas coisas. Não acho que isso seja legal, né? Não acho. Eu pelo menos não gosto. Não acho que a gente precise ver determinadas reações aí do corpo masculino. Não acho. Eu acho que são coisas que a gente pode só ficar na imaginação, a gente não precisa ver literalmente. Mas vamos ver aqui o trecho desse momento. Olha só. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá dando certo aqui, gente. Meu Deus. Aí tem um país de bermuda rosa. Ele fala que tá excitado. Olha aí ele metendo a mão no bolso. Assim. Olha aí ele metendo a mão no bolso para esconder. A mão no bolso é short. Por isso que eu tô falando. Caralho. E ela rindo, ela achando isso aí muito engraçado. Não é engraçado. É engraçado assim, pra gente aqui fora, lá dentro é constrangedor. É um momento de constrangimento. Eu pelo menos ficaria constrangido com isso. Mas enfim, os dois também tiveram uma conversa ali na academia. Eles também estavam falando ali de algumas coisas. O Chaya previu ali que o Matheus vai indicar a Saori, que o Nizam vai ser o mais votado pela casa e que o Creu vai sobrar no Resta 1. Detalhe que de madrugada ele já estava falando que era a Tamires, que ele queria que as pessoas votassem na Tamires e que ele se dispôs a conseguir o maior número de votos na Tamires, né? Então assim, dá para entender que ele está tentando fazer um jogo duplo e ele vai acabar se lascando por isso. Mas a gente está avisando. Estou deixando claro que é o que ele está pretendendo fazer. Aí teve um momento ali que
Ele pediu para Michelle se afastar porque o negócio estava ficando difícil para ele. Aí ela disse que ela estava tentando se afastar, mas não estava conseguindo ali. Vocês entenderam, né? O que ela quis dizer. Aí, em outro momento, o Fabiano foi procurar o Dudu para articular ali o Resta 1. E ele propôs uma aliança que eles se protegessem. Agora, ele fez um alerta. Cuidado com a Duda vai trair vocês. E aí o Fabiano disse que eles tinham que deixar a Duda sobrar na dinâmica, pois ele acredita que a Duda já tenha algum tipo de pacto com o Matheus e que a Duda não hesitaria em vetá-los da prova do fazendeiro. E aí o Dudu ficou meio receoso com isso e tal, só que o Fabiano insiste que não dá para confiar na Duda. Depois, o que o Fabiano falou acabou se provando verdade, porque ela acabou falando isso. Aí teve uma outra cena lá, que foi a Ioná conversando ali com Mesquitinha. Ela começou a relembrar ali o conflito dela com a Rayane. Aí ela disse que ela foi a primeira que passou por uma situação de assédio na casa. E na época ela disse que fez esse protesto mesmo, mostrando ali os peitos, caindo na piscina. E ela fez isso para chamar a atenção da pauta, mas ninguém tinha dado importância para ela e tal. O Mesquitinha parece que é mais aberto ali a conversar com a Ioná do que o Wallace, né? Aí, o que foi que aconteceu hoje à tarde, tá? O Chaya foi lá para a academia, depois ele teve um momento também fora da academia, mas não interessa. O que interessa é que ele chamou o Toninho ali e disse ali que ele estava incomodado com a falta de visão estratégica do Creu, que agora eles tinham que esquecer o Dudu porque o Dudu não tinha nada a oferecer para eles, absolutamente nada. E aí o Chaya disse que ele estava fazendo negociações mesmo com o poder na mão e que o poder de negociação nessa semana estava nas mãos dele e nas mãos do Matheus e que ele ia fazer mesmo negociação, a negociação que fosse possível para salvar a Michelle. E aí ele disse ali que ele orientou o grupo a, nesse momento, ficar ali esperando as orientações dele, porque o Dudu não tem nada a oferecer e que a prioridade dele ali é negociar com o Matheus. E aí o Chaya disse ali que eles farão uma negociação inédita, algo nunca visto nos reality shows. Disse aí o Chaya, dane-se vocês, a gente tá negociando. E aí o Matheus concordou com a visão do Chaya, dizendo aí que eles tinham que ter lealdade ao que foi combinado entre eles. E aí o Chaya disse ali que eles vão fazer uma jogada que ninguém nunca fez nesse reality show. Na história dos reality shows. Vão se lascar, né? Vão se lascar. E aí, no final disso, eles chamaram lá o Wallace, dizendo que o Wallace ia ficar tranquilo, que não ia atingir ele. E aí, o Chaya também dizendo que ele negou um pedido da Saori para colocar o Wallace na roça, que o Wallace não vai para a roça. E aí ele pede que o grupo confie na grande estratégia que ele montou ali, que segundo ele é uma estratégia pica e que é uma estratégia sem precedentes na história dos realities. A grande estratégia dele é blefar e trair. Essa é a grande estratégia, tá? Para quem não entendeu o que o Chaya quer fazer. Ele quer blefar mesmo e vai se lascar no meio disso. E aí ele foi conversar lá com o Matheus, com o Wallace, e aí eles disseram ali que eles não tinham que formar uma roça aleatória, mas eles tinham que desestabilizar o grupinho, e que eles tinham ali que usar todas as alianças que eles pudessem fazer para concentrar os votos no único alvo, e que esse alvo seria a Tamires. E aí o Chaya disse que usando os poderes da lâmpada, da chama, o objetivo era fazer com que o Resta 1 forçasse os membros do grupinho a ter que se salvarem, a
fazer com que um deles sobrasse e ficasse para trás. E aí todo mundo dos grupões estariam salvos. E o pessoal do grupinho, eles que se fodam, que ele vai colocar mesmo no cu dos outros, que ele vai desestabilizar todo mundo e que se sair algum deles, problema deles, que eles lá dentro estão salvos. Aí o Mateus disse ali, se sair um deles é o que eu quero, tô nem aí, disse o Mateus. Aí depois teve um momento ali que o Nizam participou dessa conversa e aí o Nizam disse que o grupinho precisava sentir esse baque, já que o grupinho nunca perdeu um integrante. Será que nunca perdeu porque o público curte o grupinho? Porque eu acho que é isso que eles não entenderam, né? Eu acho que é isso que eles não perceberam, inclusive. Aí, de tarde, o Chaya foi conversar com o Creu ali. E aí, nessa conversa com o Creu, ele fala que o objetivo dele é votar no Nizam ou votar no Will. Ele disse ali que o Mateus deve indicar a Saori e que o Will poderia sobrar e que o Will seria eliminado facilmente. E aí o Creu explicou que a aproximação dele com o Dudu foi puramente numérica, só para ter números ali para eles se salvarem. E aí o Chaya fez um pedido ali pro Toninho e pro Creu e pro Fabiano. Não revelem nada pro Dudu, nada pra Ioná sobre as negociações que ele tá fazendo com o Mateus. Ele disse ali que o Dudu e a Saori o procuraram quando ele conseguiu o poder da chama e que a conversa com o Mateus é a única forma que ele tem para proteger todas as pessoas que ele gosta lá dentro. E aí ele disse ali que dependendo do acordo, ele poderia até negociar um poder aqui com o Mateus, outro poder ali com o Dudu, para que ninguém saísse prejudicado nisso. Só que não tem como agradar dois senhores ao mesmo tempo, né, Chaya? Você que já participou de novelas da Record, novelas evangélicas, certamente você já sabe dessa passagem bíblica. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Ou você tá ali jogando junto com o Mateus e seguindo a estratégia deles, ou você tá jogando junto com o Dudu e seguindo a estratégia dele. Não tem como você fazer uma jogada para tentar ali favorecer os dois lados, porque você vai se lascar. Mas deixa ele se lascar. A burrice é dele. E aí o Mesquita disse ali, numa outra conversa que o Mesquitinha estava tendo ali com a Maria, ele disse que ele realmente está tendo uma estratégia ali, que as pessoas achem que ele é bobo, que ele ali está sendo alheio às coisas do jogo, e que ele disse ali que na visão dele os participantes mais agressivos vão continuar errando, que vão ser eliminados, e que ele, nesse momento, não quer aparecer demais. Segundo ele, ele vai se posicionar sim, mas da maneira dele, sem ofender a honra de ninguém, disse aí o Mesquitinha. Aí, de tarde, o Fabiano encontrou na privada o pijama do Dudu. A Ioná então reclamou e ela disse que ficou muito estressada quando ela foi ver ali o pijama do Dudu na privada. E ela acusou algum dos participantes de ter feito isso propositalmente e que a roupa dele não ia cair na privada por acidente. Que alguém foi lá e colocou. Ela deixou ali subentendido que poderia ter sido ou a Carol ou a Kati. E aí ela disse que isso assim foi o nível mais baixo que as pessoas lá dentro da fazenda chegaram. E aí depois o Mesquita teve um outro momento que ele foi conversar ali com o Creu e o Toninho. O Mesquita criticou as atitudes da Rayane, que a Rayane está sendo conveniente com essa pauta do assédio contra o Creu, logo após a Ioná ter criticado ela por ela ficar andando ali com roupas curtas perto dos homens. E ele quis dizer, a Ioná levantou essa pauta e a Rayane está querendo se apropriar disso de propósito para querer passar uma outra imagem aqui fora. E aí ele disse que também condenava as atitudes da Martina, dizendo que a Martina adota posturas extremas que ela não teria coragem de fazer aqui fora. E não teria mesmo, tá?
Aí eles começaram a falar ali sobre a expulsão da Gabi. Aí o Mesquita disse ali que a atitude da Gabi foi algo sim pensado, que a forma que ela estava atuando foi um grito de basta. Aí ele começou a criticar duramente a reação do Will e da Martina e disse que a postura dos adversários era uma postura nojenta. E é mesmo, tá, gente? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que acabou de sair do programa, da forma que saiu e tal, não é pra agir desse jeito. O Mesquitinha ali, ele tá assim, ele ficou muito chateado com o que ele viu. E aí, depois dessa conversa toda, lá foi o Matheus conversar com o Wallace. E aí ele disse que o desejo dele é botar os 3, 4 do grupinho direto na roça. Porque esse é o desejo dele. Que ele quer colocar todos ali, eles que se fodam de caírem na roça. Que eles vão todos se fuderem. Matheus ali, ele tem ali um jogo de ressentimento que vai acabar lascando com ele. E aí ele disse ali que ele sabe que isso vai transformá-lo num alvo principal nas próximas vezes, mas que com o poder do Lampião vai ser possível executar uma grande jogada para garantir a eliminação de alguém do grupinho. Vocês nem sabem qual é o poder, né? Quando vocês descobrirem, aí vocês podem fazer isso. Aí depois, lá foi o Chaya conversar com o Dudu. E aí ele propôs uma aliança pro Dudu. Segundo ele, que sem poder contar com o Dudu, com a Duda, o grupo do Dudu tem apenas 4 votos. Mas que se eles se juntarem, eles vão ter mais votos, que eles iam ser a maioria e iriam conseguir colocar 11 votos numa única pessoa. Aí o Chaya começou a dizer ali que o Matheus estava fazendo um jogo sujo e que apesar de ouvir a proposta do fazendeiro, ele se sente em paz fechando com o Dudu. O Matheus fez isso, tá? O Matheus não, o Chaya. Ele prometeu de madrugada uma coisa pro Matheus e aí hoje à tarde ele foi prometer outra pro Dudu. E aí o Dudu concordou dizendo que vale a pena testarem essa aliança para saber se isso vai funcionar. E aí o Chaya pede que essa conversa permaneça em segredo e aí eles começaram a traçar uma estratégia pro Resta 1, tentando garantir de que, de alguma forma, o Nizam caísse na roça e que o Nizam fosse vetado da prova do fazendeiro. Bote burrice nisso, né, gente? Bote burrice nisso aí. O Chaya acha que tá arrasando, né? Esse jogo duplo que vai levar blefe e traição vai acabar com o próprio Chaya e ele vai acabar pagando o karma dele com a Michelle sendo eliminada. Eu vou rir tanto disso na quinta-feira, se isso acontecer, que eu tô sendo sincero pra vocês, tá? Eu vou rir demais, demais, porque assim vai ser a primeira vez que eu vou poder dizer o cara se lascou porque quis. Aí depois o Wallace foi procurar o Chaya, negou veementemente que ele esteja jogando junto com o Nizam ou com o Will. Ele admite aí que os peões tentaram se aproximar dele ao vê-lo deslocado, mas que ele tá sozinho e que a intenção dele não é se juntar a nenhum grupo ali, que ele não vai correr atrás de grupo e que ele só ia votar ali de acordo com as convicções dele. Aí depois teve lá um pequeno quebra-pau entre o Dudu e a Saori por alguma coisa ali que ela não gostou, porque o Dudu acabou dizendo ali, a Saori, desculpa, acabou acusando o Dudu de ter ido conversar com o Wallace e contado pro Wallace que ela votaria nele. Aí ela ficou chateada que o Dudu fez isso, lembrando aí pro Dudu que o Wallace é um gatilho pra ansiedade dela e que a atitude do Dudu foi uma provocação que ela não gostou e que a atitude do Wallace com relação a ela é algo que ativou a ansiedade dela. E aí o Dudu disse que ela estava falando abertamente sobre votar no Wallace. E aí a Saori negou que ela estivesse falando abertamente sobre votar nele e ela estava afirmando que ela apenas estava esquentando água e que ele acabou distorcendo a situação.
Aí os dois ficaram chateados um com o outro, e aí eles foram lá conversar depois, lá fora. Os meninos ali, o Nizam, tava conversando ali com a Martina, com o Will, e aí no meio dessa conversa ali, eles estavam falando sobre a Carol. Numa dessas conversas sobre a Carol, o Nizam disse que o silêncio da Carol não é tranquilidade, que a Carol realmente está com medo da Ioná acusá-la de assédio, que a Carol sabonetou de propósito na última dinâmica e que tem tentado ali mudar toda e qualquer imagem com relação a isso, mas que dificilmente ela vai conseguir. E aí a Maria disse que estava bastante surpresa ao saber que a Saori e o Alas já tiveram um caso. Aí o Will disse ali que a Saori era rodada e que ele poderia ter sido o primeiro a dormir com ela, só que ela não quis. Pelo menos foi o que eu entendi o que ele falou, tá? Aí no meio disso tudo, a Ioná tava conversando ali, teve um... Ioná não, né? A Saori, estavam todos eles ali na casinha da árvore, e aí a Saori tava chorando ali contra o Dudu, que ela não gostou que o Dudu fez de expor o voto dela, ela não gostou da atitude do Dudu, ela disse ali que o Dudu não podia ter feito isso com ela. E aí o Dudu disse que não fez nada contra ela, que ele só queria protegê-la. Só que a Saori não aceitou a justificativa. E aí ela disse pro Dudu: a nossa amizade acaba aqui. E aí a Duda foi lá, sentou ali com o Dudu e a Ioná, revelou que ela pretende votar na Martina. E que ela não vê nenhum sentido em votar no Nizam agora. E aí, no meio disso tudo, tá? A Ioná começou a dizer que a Saori tava com esse ressentimento do Alas porque ela queria transar com o Alas e o Alas não quis transar com ela. E aí, ela disse ali que a Saori estava evitando um confronto direto. Aí a Duda disse que também ela não queria mais ter um confronto com o Alas porque ela já estava cansada disso. Aí todo mundo continuou falando ali da roupa do Dudu. Essa foi a última cena que eu fiz antes de gravar aqui com vocês. Tava todo mundo ali na academia e eles estavam ali falando sobre a roupa do Dudu na privada. Se eles já sabiam quem era o autor disso. E aí o Nizam disse ali que ele estava dormindo e que esse foi praticamente um incidente para provocar uma estratégia de jogo para incriminar alguém do grupo dele. E aí o Mesquita disse que se alguém fez isso, as câmeras captaram e vão mostrar ali. E aí eles começaram a dizer que foi uma sacanagem o que fizeram com o pijama do Dudu e que foi uma sacanagem mesmo fazerem isso dentro da casa. Aí depois disso, né, quando eu entrei aqui mostrei pra vocês, o Shaya tava conversando ali com o Matheus, garantiu pro Matheus que a proposta deles estava de pé, que eles iam dar um jeito de colocar os 4 do grupinho direto na roça, depois dele ter falado pro Dudu que ele queria votar no Nizam, que ele queria botar o Will e tal, ele falou pro Matheus que ele quer botar a Tamires, que ele quer botar a Duda, que ele quer botar o Dudu, e que a única preocupação dele é com a Michelle. Que ele sabe que a Michelle pode ser puxada da roça, mas que se ele tiver alguma forma de salvar a Michelle, ele vai salvar a Michelle acabando com o jogo. Vamos ver ele quebrar a cara amanhã, tá bom? Vamos ver ele quebrar a cara. Desculpa, gente, eu tô com um negócio de gases que eu já nem sei mais o que fazer para controlar isso, né? Já não sei mais que remédio tomar para controlar esse negócio dos gases. Mas enfim, daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí os detalhes da expulsão da Gabi, ou eliminação, né? Eu vou usar o termo eliminação porque é isso que eles vão usar hoje, o termo eliminação. E aí daqui a pouco a gente está de volta para comentar esses pormenores aí e esses detalhes que a gente não viu ontem na dinâmica, tá?
Daqui a pouco a gente tá de volta. Live amanhã, na terça-feira, depois da formação da roça, né? Porque hoje eu ainda preciso descansar, porque ainda tive um dia para refazer algumas coisas aqui em casa, né? Então, live vai ficar só para amanhã. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.